Paz a todos, estamos em mais um Pão de Graça e hoje eu quero compartilhar com vocês, nessa continuação da nossa série Princípios de uma Vida Abundante, o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Esse texto ele é muito revelador para nós, cristãos, porque Pedro assume no começo da sua afirmação que ele não tem recursos, que ele não tem dinheiro, que ele não tem como ajudar esse pobre coitado, esse paralítico que está ali, da maneira como esse paralítico esperava ser ajudado, ou seja, de uma maneira financeira, receber alguma esmola, algum dinheiro que ele pudesse prosseguir com a vida dele. Só que Pedro tinha dentro dele algo muito mais importante do que o ouro, do que a prata. O que Pedro tinha junto a ele era o cumprimento de Mateus capítulo 28, o último versículo, que diz: Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, até o final dos dias. Baseado nessa certeza, Pedro vira para esse paralítico e fala: Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Essa é a questão principal da mensagem que eu quero passar para você hoje. Aquilo que é muito mais importante do que ouro, do que prata, é a certeza de que Jesus Cristo está conosco, de que aquela promessa lá de trás é uma promessa verdadeira. Ele está conosco. Olha bem aqui, se Pedro não tivesse esse entendimento, digamos que Pedro tivesse alguma moeda no bolso e ele desse uma esmola para esse homem, ia resolver o problema imediato ali, mas a vida desse homem continuaria do mesmo jeito. Mas quando a presença de Jesus, quando a companhia de Jesus está conosco, as histórias mudam. E esse é o ponto que eu quero bater bastante hoje nessa mensagem. Se Cristo está com você, se Ele está caminhando com você, as suas expectativas, os seus padrões, os seus anseios, os seus projetos não podem ser projetos simplórios, projetos humanos, projetos comuns. Você tem que viver num outro nível, porque é Deus que está andando com você. Aqui, quando Pedro fala essa revelação, o que eu tenho, o que ele tem é a companhia de Jesus Cristo junto com ele. E em nome desse Cristo que o acompanha, ele muda a vida daquele paralítico. Nós temos que ter essa confiança, essa segurança de que Cristo está andando conosco. Nós estamos caminhando por esta terra no meio de toda essa tribulação, no meio de todos esses problemas, mas na companhia de Deus, não é qualquer um. Deus está andando conosco, caminhando conosco, porque nós fazemos a vontade dele. Quando nós fomos para o Ministério Integral, eu lembro que nós havíamos marcado data para fazer a primeira viagem, para a primeira mudança, e foi interessante porque nós não tínhamos recursos e já tinham acontecido umas 3 despedidas. Nós tínhamos bastante conhecidos e já tínhamos participado de 3 festas de despedida para a nossa saída missionária. E mesmo com tudo isso, nós não tínhamos o dinheiro para ir, nós começamos a falar, e a minha esposa: escuta, tá ficando uma situação chata porque nós já nos despedimos, já falaram, já nos abençoaram, e nós não conseguimos ir para o campo missionário porque nós não temos os recursos. E ficamos nessa. Eu lembro que uma vez eu falei assim: olha, eu tô até com vergonha de sair de casa, porque a gente já falou, a gente já se despediu, a gente já recebeu as bênçãos dos pastores, dos irmãos, e nós continuamos aqui. E às vezes eu ia na rua e alguém falava assim: ué, mas você ainda tá aqui? Eu pensei que você já tinha ido. Eu falei: não aguento mais isso. A gente começa a pensar em quê? Em recursos. O que eu preciso? Eu preciso de recursos. Senhor, eu preciso de recurso, eu preciso de dinheiro, eu preciso de ter como ir para o campo missionário. E eu começava a ficar ansioso, angustiado com isso, e eu havia esquecido de algo simples que Pedro sabia. Não importa o ouro ou a prata. O que importa é você ter dentro de você a certeza de que Cristo está contigo. Quando nós nos apercebemos, principalmente eu, quando eu entendi isso, eu e minha esposa sentamos e falamos assim: vamos marcar uma data para ir logo. O dinheiro tinha aparecido? Não. Nós tínhamos recursos? Não. Mas tínhamos a certeza de que foi Cristo que havia nos comissionado para aquele trabalho. Marcamos uma data em junho, isso lá em 2003. E a data foi chegando, e as pessoas que nos perguntavam: não, agora nós temos uma data, nós vamos no dia tal. E a data foi chegando e nada de recursos. Até que interessante que uma semana antes da data marcada, nós já tínhamos empacotado tudo, já estava tudo certinho para viajar, só não tínhamos o dinheiro. Nessa semana eu recebi uma carta falando que eu tinha direito à PASEP. Eu nem lembrava, nem sabia que era PASEP.
Eu lembro que eu tinha prestado serviço para o Estado durante um curto período de tempo e isso me deu o direito a PASEP. Eu nem fazia ideia disso. Corri para o banco, na época eu nem sabia PASEP, o que é PASEP. Corri para o banco e lá tinha um dinheiro para mim, recolhi aquele dinheiro e era o dinheiro exato para comprar as passagens e ir para o campo. Amados, quando eu deixei de lado a preocupação com o ouro, com a prata, com aquilo que os meus olhos viam que era necessidade, e comecei a aceitar em mim que a presença de Cristo era suficiente, aquilo que estava dentro de mim era suficiente para a solução dos problemas, as coisas começaram a andar. Você entenda isso. Talvez você não tenha ouro, não tenha prata, mas a presença de Cristo, a promessa dele lá em Mateus 28, que vai estar conosco até a consumação dos séculos, isso é suficiente para que a gente caminhe nessa terra, para que a gente faça a diferença, para que a gente rompa. Não romper, porque eu vou ficar rico, Não, porque eu serei pleno em Cristo. Eu terei uma vida abundante em Cristo. Imagina isso aqui, amados. Imagina você estar em algum local e falar para o paralítico, em nome de Jesus, levanta e anda, e o paralítico levanta. O que é que pode ser comparado a isso? Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos esse entendimento. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho a presença de Cristo em minha vida. A cada momento eu tenho a presença de Cristo em minha vida. Eu posso não ter recursos, eu posso estar passando por algumas dificuldades, eu posso estar olhando para as coisas e vendo somente portas fechadas. Assim, eu posso estar olhando para uma pessoa e ela está paralítica. Eu posso estar olhando até para a minha própria vida e falar assim, mas a minha vida está entrevada, a minha vida está parada. Se você está cumprindo a vontade de Deus, se você está fazendo a vontade do Senhor, está cumprindo o Evangelho na sua vida, amado e amada, você tem aquilo que é necessário para romper. Aqui diz, o que eu tenho, eu te dou. O que nós temos, amados cristãos? Nós temos a presença de Jesus Cristo na nossa vida. E por causa disso, eu falo para você, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta dos seus problemas, levanta das suas dificuldades e anda. Anda em prol daquele que nos chamou, cumprindo a vontade dele, porque Cristo é tudo aquilo que nós precisamos em nossa vida. Que Deus abençoe vocês.